Se eu fosse começar a trabalhar com bolos hoje, essa seria a base que eu escolheria com certeza para poder ganhar dinheiro de verdade. Eu sou a Vanessa Radassa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E não é apenas uma receita, é uma base pensada para quem quer vender, escalar produção e ter padrão. Aqui no meu canal eu não ensino só bolo bonito, eu ensino bolo como negócio. Então hoje eu vou te ensinar uma base simples, econômica e extremamente estratégica para você que quer trabalhar com bolos de forma profissional. Então, se você quer trabalhar com bolos aí, fazer uma renda extra ou até mesmo transformar esse negócio na sua renda principal, assiste esse vídeo até o final e não perde nenhuma dica que eu vou passar aqui para você. Então, se você quer aprender a fazer essa base que te dá segurança para trabalhar, fica comigo até o final desse vídeo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade de fazer parte aqui da nossa família de confeiteiros e confeiteiras. Não se esqueça de apoiar o nosso canal deixando um comentário, uma curtida, um compartilhamento. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e fique por dentro dos vídeos que eu posto aqui semanalmente e também das novidades lá no nosso canal do WhatsApp. Que eu vou deixar o link aí nos comentários, tá? No primeiro comentário fixado para você participar. Então chega de enrolação e vamos para a receita. Essa é uma base que funciona muito bem para a forma suíça, que é essa aqui, ó, de cone no meio. É uma forma muito usada para quem trabalha com produção. A forma que eu vou utilizar hoje, ela é de aro 16, que ela é perfeita para teste de produto, venda unitária e padronização, tá bom? Ela tem 16 centímetros de abertura, 8 centímetros de altura e de fundo ela tem 13 centímetros. Essa é a numeração que eu vou utilizar para poder mostrar a base para vocês, mas eu também vou deixar disponível receita com outras numerações. Vou mostrar aqui como é que eu faço para untar, tá bom? Eu utilizo um pincel e aqui é o meu desmoldante caseiro que eu já ensinei em outras receitas. E é simples, eu vou passando aqui no fundo e trazendo para cima. Eu não costumo utilizar aquele desmoldante industrial que vem em spray, porque para mim isso aqui sai muito mais em conta. Mas como é uma sugestão, você pode utilizar aí na sua casa o que for melhor para você. Mas para quem está iniciando no ramo dos bolos e não tem condições de investir muito, é uma ótima opção. Gente, aqui em casa vocês vão ouvir muito conversa de criança de fundo, porque as crianças estão de férias, né? Olha só. Esse desmoldante aqui eu faço com a medida de uma colher de trigo, uma colher de óleo e uma colher de margarina. Misturo tudo e formo essa pastinha. Se você quiser fazer em maior quantidade também é possível. Só precisa se lembrar de que é 1 por 1. Uma colher de cada. Se você for usar 2 colheres, vai ser 2 de cada. E eu não utilizo manteiga, tá? É margarina, tem que ser gordura vegetal. Pronto, untei todas as formas. E hoje eu vou passar aqui a receita da base, tá? E vou fazer, dando exemplo para vocês de 5 sabores diferentes. Mas essa base, ela é muito prática, podendo fazer muito mais sabores do que esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, aqui na minha produção, eu utilizo uma balança, tá bom? Para poder padronizar os meus bolos, eles saírem todos do mesmo tamanho. E para que eu também não venha perder nos ingredientes, nas quantidades. Não gosto de trabalhar com medida de xícara, porque é muito impreciso. E eu também, ó, separo todos os ingredientes na mesa para ficar aqui já próximo a mim, para eu poder pegar já de forma fácil e não ter que sair medindo e pesando tudo, porque isso também atrasa muito a sua produção e interfere até mesmo na textura do seu bolo. Você ter que deixar algo ali e sair para poder pesar, para poder medir em cima da hora, pode acabar fazendo com que o seu bolo sole, tá? Então deixe sempre aqui a mesa com todos os ingredientes separados, com as formas já untadas, toda a quantidade que eu vou utilizar. Deixe tudo assim à mão para facilitar a sua vida. Para essa base, eu vou utilizar um liquidificador, tá bom? Mas se você quiser também dá para fazer na batedeira, com exceção do bolo de cenoura. Deixa eu avisar aqui uma coisa para vocês, para não confundir o entendimento. Eu vou fazer aqui no meu liquidificador a base dobrada, tá bom? Vou bater de 2 em 2 para agilizar a minha produção. Os bolos, eles aguentam esperar na forma. Eu vou fazer aqui 5 bolos para demonstrar para vocês. O meu forno, ele tem a capacidade para 10 formas, mas eu vou fazer hoje apenas 5. E eles vão, enquanto eu bato um e deixo pronto na forma, o outro vai ficar esperando.
Acho que vocês entenderam. E para agilizar, eu não vou bater um por um, porque senão vai demorar demais. Eu vou fazer de 2 em 2 a base. E depois eu vou saborizar individualmente, para vocês verem aqui pelo menos umas 5 variedades de sabores diferentes. Então, como eu disse, eu vou utilizar aqui o liquidificador. Vou começar aqui colocando os ovos. Lembrando, eu vou bater 2 bases de uma só vez para poder agilizar. Eu estou fazendo 5 sabores diferentes, mas eu vou bater aqui no liquidificador agora 2 bases, tá? A receita para 2 bases. Aqui eu tenho os ovos. E vou colocar também o açúcar e pôr para bater. Gente, um dos segredos para o bolo ficar bem fofinho é você bater muito bem isso aqui. E também para não correr o risco do seu bolo ficar com gosto ou com cheiro de ovo, tá bom? Então, tem que bater bem certinho aqui. Eu bati por uns 5 minutos para ficar bem homogêneo e não correr risco de ficar com cheiro de ovo. Agora, eu vou adicionar aqui, ó. Eu tenho 100 ml de leite e 100 ml de água. O leite que eu utilizo é o leite direto da fazenda, mas você pode utilizar o leite integral sem problema algum. Se você quiser também pode utilizar apenas o leite, mas essa base aqui, como ela é econômica, eu gosto de utilizar uma porcentagem de água e, sério, não interfere em nada no sabor e na qualidade do bolo. Aqui agora, ó, eu tenho 60 ml de óleo, lembrando, para 2 bases, é o que eu estou fazendo aqui agora. E tenho também 60 gramas de margarina em temperatura ambiente. Por que que eu utilizo nesta base a margarina e o óleo? O óleo, ele vai trazer uma maciez a mais para a massa e a margarina entra para poder dar um sabor mais gostoso e ajudar também na textura, tá? Essa base aqui, eu gosto de utilizar uma porcentagem de margarina ou manteiga e óleo. Mas dá para fazer também utilizando apenas ambos dos ingredientes, se você preferir. Vou bater aqui novamente. Pronto, gente. Com a base aqui já batida, a base é esse líquido, tá bom? Sem colocar o trigo. Com a base já batida, eu vou dividir ela no meio. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer 2? Então, eu vou dividir ela ao meio e para isso eu vou utilizar a balança. Coloco aqui a balança e peso quanto que essa base me rendeu. Se você não quiser fazer esse processo de divisão, é só você bater uma por uma. Deu para mim aqui 721 gramas de base, eu vou arredondar para 720. Para eu dividir isso aqui em 2, vai ficar com 360 gramas de base para cada bolo, ok? Espero que dê para vocês entenderem. Eu vou dividir aqui ao meio, 360 gramas. Pronto, eu já separei aqui, tá? E essa primeira base, eu vou fazer o sabor de trigo. Eu vou fazer uma base simples, só para vocês entenderem o raciocínio. Tenho aqui o trigo já separado, eu peneirei. Eu gosto de utilizar o trigo sem fermento, tá bom? Para eu ter um controle. Não costumo trabalhar com trigo fermentado, que eu acho que dá uma alteração a depender do sabor que você faz. E aqui, ó, é só ir misturando aos poucos, tá? Vou agregando aqui aos poucos. Eu ainda não pré-aqueci o meu forno. Gente, ó, esse bolo pra você fazer em casa é super rapidinho. Às vezes eu levo meia hora, 20 minutos, a depender, pra poder bater esses bolos. Mas gravando sempre demora um pouco mais. Porque eu preciso ficar chamando a atenção dos meus filhos, pra não ficar fazendo barulho, pra não sair no vídeo. E quando você faz apenas focando no bolo, rapidinho você consegue bater. Aqui o fermento, tá? Eu costumo usar o pó royal. Coloquei o fermento, bati. Esse aqui é o bolo de trigo. Não coloquei nenhum sabor nele, só para vocês entenderem aqui a dinâmica. Aqui, ó, para vocês verem como que fica a textura da massa. Ela não é uma massa pesada, tá? Não é uma massa densa, apesar da gente ter utilizado a margarina. O óleo, ele ajuda a massa a ter esse equilíbrio, tá? Não ficar uma massa muito pesada, muito densa. É uma massa bonita e fácil de ser trabalhada. Gente, essa aqui é praticamente a base. A partir daqui, você saboriza de acordo com a sua necessidade, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Bolos
que eu consigo saborizar com o saborizante em pó, é só você adicionar aqui antes de colocar o trigo. Porque depois que você coloca o trigo, é bom não misturar muito. Então, se eu fosse fazer um bolo, por exemplo, de leite ninho, eu iria acrescentar o leite ninho antes de misturar a farinha de trigo. Vocês entenderam? Se eu fosse fazer um bolo de café, eu iria diluir um pouquinho o café solúvel aqui na mistura antes de colocar o trigo. Um bolo de canela, a canela também iria aqui antes de acrescentar o trigo. E assim por diante. Olha só que massa linda. Um dos segredos também é que depois que você acrescentou o trigo, não ficar mexendo demais. Eu estou mexendo aqui por conta da demonstração, já que isso é uma aula. Vou levar aqui para a forma. Vou pesar para vocês verem, porque às vezes vocês têm muitas dúvidas com relação a quanto de massa que eu coloco na forma. Lembrando, essa forma aqui que eu estou utilizando é a de número 16. É a que eu mais trabalho aqui na minha região. Vamos ver quanto é que vai dar de massa. Aqui eu gosto de utilizar uma espátula, tá? Que ela raspa tudo, olha só. Não deixa nada na vasilha. Deu 493. Deixa eu apertar aqui. Deu 494 gramas de massa. Varia muito de acordo com o complemento que você coloca aqui. Um bolo de leite ninho, por exemplo, iria pesar mais porque teria o leite ninho acrescentado, tá bom? Agora eu irei fazer o sabor de paçoquinha. Aqui eu tenho paçoca, tá? E vou colocar aqui na jarra do liquidificador para ajudar a dissolver melhor. No fouet, eu não iria conseguir dissolver o suficiente. Então, vou bater um pouquinho no liquidificador só para misturar. Pronto, agora eu só vou transferir aqui para a vasilha. E uma dica que eu dou para vocês. Essa base aqui, a massa, no caso, que eu preparei anteriormente, como era uma massa de trigo, não tem necessidade de eu lavar a vasilha, tá? Para você também não perder tempo, otimizar a produção e não ter muito gasto aí com água. Tudo isso tem que ser pensado. Vou colocar aqui agora o trigo e misturar da mesma forma que eu fiz anteriormente no último sabor. E agregando a farinha aos poucos. Movimentos circulares aqui no centro e pegando a farinha da lateral da vasilha. Conta aqui pra mim nos comentários qual é o sabor de bolo que você mais gosta. Ou se você já iniciou a sua produção, qual é o sabor que mais sai. Esse comentário pode ajudar outras pessoas que estão aí iniciando e tem dúvida de qual sabor colocar no cardápio para vender aí inicialmente. Agora eu entro aqui com o fermento. Misturo bem. Gente, o misturar aqui é só até você ver que a farinha já se incorporou. Tá? Não é pra ficar batendo, não, pra que o bolo não desenvolva glúten. A farinha não desenvolva glúten e o seu bolo fique solado, um bolo pesado. Olha só, essa aqui é a massa de paçoquinha. Lembrando que esses sabores aqui que eu estou mostrando pra vocês é apenas uma sugestão, tá? Dos sabores que eu já faço e vendo aqui. Vou transferir a massa para a forma. Eu não vou pesar todos, pessoal, porque senão vai atrasar demais a minha produção aqui e os bolos vão mudar a estrutura. Gente, outra opção de sabor que fica maravilhoso e que dá super certo você fazer com essa base são os bolos caramelizados. Aqui, ó, na forma eu tenho 60 gramas de caramelo. Ele já secou aqui porque tem um tempinho que tá esperando. Mas é 60 gramas de caramelo na forma. E eu vou cobrir aqui com coco ralado. O coco que eu estou utilizando é o coco fresco. Mas se você não tiver acesso ao coco fresco, utilize o coco em flocos, que fica bonito também. Vou fazer no sabor cocada. Mas é uma sugestão, você pode fazer aí o sabor da sua preferência, caramelizado de banana, de abacaxi, com amendoim, fica a seu critério. Tá? Vou fazer o sabor de coco aqui agora. Eu vou bater apenas uma base dessa vez, apenas o sabor de coco, e vocês vão me acompanhar. Já coloquei aqui na forma e deixo reservada e vou preparar a massa. Eu já tenho aqui os ovos no liquidificador, tá espumoso assim porque eu bati, tá bom, gente? E o açúcar. Aqui no sabor de coco, eu vou utilizar 50 ml de leite e 50 ml de água. Mas se você preferir, pode substituir a água por leite de coco. 30 gramas de margarina a temperatura ambiente e 30 ml de óleo.
Gente, dê preferência para todos os seus ingredientes estarem em temperatura ambiente, tá? Até os ovos. Bati tudo muito bem. Lembrando, pessoal, que eu utilizo aqui a margarina e o óleo por um motivo, tá bom? Olha só, o óleo entra com a maciez, mesmo depois de frio, porque a gente sabe que o bolo de margarina, depois de frio, ele tende a ficar um pouco mais rígido, né? Mais endurecido. E a margarina, ela entra aqui junto com o óleo com uma função muito estratégica, que é trazer um sabor. Tem muitas pessoas que não gostam de massa com óleo por conta do sabor, e a margarina ajuda a quebrar isso aí. Bom, aqui, lembrando, é o sabor de coco. Eu vou colocar aqui agora na massa. Recapitulando, todo saborizante acrescente antes de acrescentar o trigo, para não pesar a sua massa. Vou utilizar aqui coco ralado. Esse aqui é do quintal de casa, por isso tem essas pontinhas pretas. Eu gostei, eu deixei assim propositalmente para poder dar um contraste na massa. Mas você pode utilizar aqui o coco ralado da sua preferência ou nem utilizar. Estou utilizando o coco ralado porque eu não utilizei o leite de coco. Aí fica a seu critério. E agora venho com o trigo. O trigo sempre colocando aos poucos. Por que que eu gosto de peneirar o trigo? Às vezes vem com alguma sujidade de fábrica, um grãozinho ali mais endurecido. Então, para não comprometer aí a qualidade do seu bolo, é bom passar na peneira. Utilize também uma farinha de qualidade, tá, gente? Não adianta usar qualquer tipo de farinha. Tem farinha que pesa o bolo. Algumas farinhas são específicas para pão, tá? O bolo seu, em vez de ficar bonito, ficar aquele bolo pesado, maçudo. Se você estiver seguindo à risca aí a receita, troque a marca do trigo, que pode ser ele. Olha só que massa bonita. E o fermento. Mais uma vez, irei colocar aqui na forma. E eu vou utilizar aquela forma, né, que eu coloquei o caramelo. Já tem vídeo onde eu ensino esse caramelo aqui no canal. Eu não ensinei hoje para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo para vocês. Mas eu vou deixar o link do vídeo que eu faço caramelo, para vocês aprenderem. O caramelo que eu ensino não tem erro, tá? Aqui está a forma. Uma massa muito bonita, um bolo super saboroso. Sai bastante. É uma base muito versátil que dá para vocês usarem nos sabores. Vamos para o próximo. Vocês comentam muito aqui no canal e eu fico super feliz, mas nem sempre eu consigo responder as dúvidas de todo mundo. Mas se você quiser deixar aí a sua dúvida em destaque, o próprio YouTube te dá uma opção aí do coraçãozinho na área de comentários. Então, se a sua dúvida for mais específica ou você quiser garantir a minha resposta, o YouTube te ajuda nisso. Essa função ajuda o canal a crescer e me permite dedicar mais tempo respondendo vocês. Como eu ensinei pra vocês, sejam estratégicos. Eu bati um bolo aqui, não tenho a necessidade de lavar a jarra, porque o sabor foi misturado na tigela. Os ovos. Gente, os meus ovos aqui, ó, estão batidos porque eu acabei colocando ovo demais. Então, eu bati e separei pra poder ficar a quantidade correta. O açúcar e vou bater. É o mesmo processo. Gente, eu vou fazer aqui agora o sabor de cenoura para vocês também verem que dá para fazer sabor de cenoura com essa base. Aqui eu tenho 100 gramas de cenoura, tá? Para um bolo. Vou colocar aqui tudo no liquidificador para bater. Vou entrar aqui com o leite e a água e bater bastante até que essa cenoura esteja totalmente triturada. Pronto. Agora aqui o óleo e a margarina. Vou bater e a gente vai transferir para a tigela e acrescentar o trigo, misturar e colocar na forma. É apenas isso, o mesmo processo. Pronto, já coloquei aqui o trigo. Não gravei para não ficar muito longo, gente. E aqui com criança às vezes é complicado gravar. E agora estou agregando o fermento. Olha só que massa perfeita. Quem aqui gosta de bolo de cenoura com uma caldinha, uma cobertura de chocolate? Parece que o bebê gosta. Mas o bebê não pode comer bolo ainda, bebê. Ó, que massa mais linda.
lisinha, brilhante. Vou transferir pra forma. Gente, vocês lembram que o primeiro bolo que eu fiz, que foi de trigo, ele deu 495 gramas, se não me engano? Aqui, o de cenoura, utilizando a mesma quantidade de ovos, leite, só porque eu agreguei aqui a cenoura, ele já deu um pouco mais pesado, tá vendo, ó? 521 gramas. Então, não tem como eu passar sempre pra vocês, quanto que você coloca de massa na forma? Depende muito do sabor. Às vezes o sabor altera, tá? Vanessa, e bolo de fruta, tá? Dá pra fazer? Dá sim, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o bolo de maracujá. Mas você pode fazer de laranja, de limão, aí da sua preferência. Aqui eu tenho os ovos, vou acrescentar o açúcar e levar pra bater, né? E volto com vocês. Coloquei aqui os ovos e o açúcar pra bater. Agora eu vou acrescentar o óleo e a margarina. O leite, 50 ml de leite. Lembrando que aqui eu estou fazendo apenas uma receita, tá? Para uma forma apenas. E no lugar da água, que eu geralmente utilizo 50 ml, eu vou colocar aqui 50 ml de suco concentrado de maracujá. Eu peguei a polpa do maracujá, bati no liquidificador, coei e tirei 50 ml. Já transferi aqui para a tigela a base que eu bati de maracujá. E agora eu vou misturar o trigo. Gente, eu acabei esquecendo de avisar, mas nos 2 últimos bolos eu já iniciei ali o aquecimento do meu forno, tá bom? Gente, sobre o pré-aquecimento do forno, teve uma pessoa que comentou em um dos meus vídeos que pré-aquecer o forno antes é ruim porque o bolo fica com aquela barriga em cima e rachado. Se isso estiver acontecendo com vocês, pode ser que a temperatura esteja errada ou que a potência do seu forno é muito alta. Ou que você está pré-aquecendo muito cedo. No máximo aí 10 minutos de pré-aquecimento a 180 graus. Se estiver acontecendo isso e você quiser corrigir, diminua um pouco a temperatura do seu forno ou então reduza o tempo que você está pré-aquecendo, tá? Mas sim, é necessário pré-aquecer o forno antes para você fazer os seus bolos, porque isso garante um crescimento bom da sua massa. Se você não pré-aquece, às vezes o bolo fica mais murchinho, não cresce o tanto que a gente quer que ele cresça, ou então até mesmo sola, tá? Então sim, eu sempre pré-aqueço e nunca aconteceu de ficar com bolo defeituoso. Porém, eu já notei isso quando eu trabalhava com fogão a gás. O forno a gás, ele tende mais a pender para esse lado, de deixar o bolo mais barrigudinho, aquele bolo rachado em cima. Então, depende muito também do tipo de forno que você utiliza. Não é, bebê? Eu utilizo o meu forno, ele é o da Brastemp, elétrico de embutir, e eu nunca tive problema algum com ele nessa questão de pré-aquecimento. A massa de maracujá, linda, com maracujá, fruta, a polpa, né? Mas dá pra você fazer com saborizante também, e vai depender do seu gosto. Dá pra fazer também com aquela polpa que vende em mercado, em garrafinha. Agora, eu vou transferir pra forma e levar todos esses bolos pra assar, e assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Olha só aqui pra vocês verem, esse aqui é o bolo de maracujá e também deu 506 gramas. Há uma leve variação entre os sabores. A quantidade de massa é praticamente ali a mesma, né? Porque o que acontece é de padronizar a base. Mas o complemento que você coloca altera no peso. Gente, esse de maracujá eu deixei ele pra assar por último porque ele tende a fermentar mais. Então eu deixo estrategicamente de maracujá, de limão pra bater no final. Aqui está a capacidade do meu forno para 5 formas. E eu consigo assar mais 5 em cima, de numeração 16. Gente, para poder embalar os bolos, eu gosto de utilizar esses isopores aqui, ó, que é uma bandejinha circular. Esse aqui é de número 15, que eu geralmente utilizo para o tamanho de forma número 18 e 19, mas como eu só estou tendo esse aqui em casa, é o que eu vou utilizar hoje. Já passei a faquinha nas laterais, tá? Olha só como ele fica com essa crostinha aqui em cima, né, que é o caramelo. Bem bonito. Agora eu vou desenformar os outros. Pronto, pessoal, desenformei aqui. Não consegui gravar pra vocês, mas ficaram assim os bolos. Esse aqui, ó, é o de maracujá. Eu coloquei aqui na bandeja pra vocês verem tanto virado pra cima quanto virado pra baixo.
tá? Assim ficaram os bolos. Esse aqui é o de maracujá, esse é o de cenoura, o de paçoquinha, esse aqui é o de coco, né? O bolo cocada caramelizado. E esse aqui que é o de cenoura, que eu coloquei uma calda de chocolate bem simples aqui em cima. É só uma dica, gente, pra vocês aí terem uma base bem versátil na produção de vocês, pra ajudar também a otimizar. Fica um bolo bem bonito, extremamente macio e saboroso. Alto também, olha só. Bem macio. E olha que ele já tá frio. Depois de assado e completamente frio, esse bolo pode sim ser congelado, tá bom? Para quem precisa ter aí estoque para poder trabalhar. Mas o processo correto de congelamento envolve alguns cuidados que eu explico em outro conteúdo. Estou partindo desse aqui que é o de maracujá. Olha só a textura perfeita desse bolo. Muito fofinho e super saboroso. Com essa corzinha maravilhosa. Eu tenho certeza que os clientes vão amar essa base, porque fica muito gostosa. Essa base econômica que eu estou ensinando aqui é uma base coringa. No vídeo eu mostrei apenas 4 sabores para ficar simples e fácil para quem está começando. Mas com essa mesma base você consegue fazer mais de 20 sabores diferentes de bolo. Eu vou deixar a lista completa de variações como sugestão, tá? Para você usar essa base o ano inteiro e adaptar os sabores que mais vendem por aí. Essa é uma base que ela te dá segurança para trabalhar. Ela aceita escala, aceita variações, mantém padrão e ainda você consegue congelar. Se você quer trabalhar com bolos pensando em lucro, padrão e crescimento, já se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, se você quer ver mais variações dessa base ou alguma adaptação para outros sabores. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Shalom!